Fala, gente boa do futebol goiano, abraço para todos vocês, especialmente para você atleticano. Vamos aqui analisar este empate 0-0 com vitória da Bahia na Arena Fonte Nova pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Atlético se manteve na mesma posição, segundo lugar, agora com 42 pontos. Vitória também ficou ali onde estava, né, em 16º lugar, agora com 25 pontos. O que é que mudou para o Atlético? O Atlético viu o Bragantino se distanciar, né? O Bragantino venceu o Figueirense fora de casa, com isso aumentou 2 pontos aí na vantagem que tinha sobre a equipe rubro-negra. O Bragantino agora tem 6 pontos de vantagem para o Atlético. Isso é um dos lados da moeda, né? O Bragantino, a briga pelo título para o Atlético está ficando mais difícil. Mas a gente tem que lembrar que o Atlético também passou por um giro de 2 jogos fora de casa, né? Mesmo que seja contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, mas o Atlético pontuou bem. De 6 pontos possíveis, o time rubro-negro ganhou 4. Um ponto que eu acho que vale ser ressaltado é a questão da distância que o Atlético tem agora para o quinto colocado. Ela é de 6 pontos e é uma vantagem muito considerável, principalmente pelo bom rendimento do Atlético. Não é fácil para equipe nenhuma dessa Série B tirar 6 pontos do Atlético. O Bragantino precisou até agora de 24 rodadas para colocar 6 pontos no Atlético. É isso que essas outras equipes, que têm um desempenho hoje bem abaixo do Bragantino, conseguir tirar em 14 jogos, né? Então por isso que essa vantagem é tão grande. O quinto colocado neste momento é o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 36 pontos, o Atlético tem 42. Essa vantagem pode ser um pouco menor, porque o jogo Cuiabá e Curitiba foi adiado. Então, se o Curitiba conseguir vencer o Cuiabá, ele chegaria a 38 e assim a distância do Atlético para o quinto colocado cairia para 5 pontos, porque hoje o CRB se tornaria quinto colocado, né? O CRB que tem 37 pontos. Então, eu penso que para o Atlético neste momento é muito melhor mirar o quinto colocado do que propriamente o Bragantino. Lógico que se der para conseguir o título, ótimo. Mas se não der, o Atlético estar na Série A já é um título, né? Já é uma grande conquista. Então, quanto mais distante o Atlético tiver do quinto colocado, melhor. E mesmo se não der para distanciar mais, mas se conseguir manter essa boa distância que tem neste momento, o Atlético vai conseguir o seu acesso para a Série A, né? O caminho do Atlético para a Série A está pavimentado. A questão agora é só o Atlético. O Atlético é aquele carro de Fórmula 1, né, que entrou ali e sabe que estará no pódio. É só não dar nenhuma barbeirada nesta reta final da competição, que fatalmente o Atlético estará entre os grandes clubes brasileiros na próxima temporada. Vamos ver aqui um pouco dos melhores momentos do jogo. E vendo os melhores momentos do jogo, eu vou comentando aqui para vocês quais foram as minhas impressões deste empate entre Vitória e Atlético Goianiense. Para nós, apenas Atlético, né? O Atlético primeiro, ele teve um problema, né, relatado tanto pelo presidente Adson Batista como pelo técnico Wagner Lopes, que 9 jogadores tiveram resfriado. Isso porque o Atlético saiu de Goiânia muito quente, foi lá em Criciúma, onde estava frio, e depois para Salvador, onde estava muito quente. Tudo isso num prazo aí de 4 dias, né, 5 dias. Então, isso fez com que vários jogadores sentissem, e o Atlético teve dificuldades até mesmo para conseguir competir, né, fisicamente com o Vitória devido a essa situação. Mas vamos falar do jogo especificamente. Eu não gostei da postura do Atlético no primeiro tempo. O Atlético se limitou a marcar o Vitória, chegou em poucos momentos com perigo no gol da equipe baiana, né? Praticamente o goleiro Martins Rodrigues não trabalhou no primeiro tempo
E do outro lado nós vimos um duelo entre Felipe Gedós e o goleiro Maurício Kozlinski, né? O camisa 10 do Vitória era responsável praticamente por todos os lances de perigo. Ou ele estava finalizando, ou ele estava servindo os companheiros. Mas o Maurício Kozlinski levou vantagem diante do Felipe Gedós nesse confronto, né? Pois ele não tomou o gol. Fez pelo menos 3 defesas em finalizações do Gedós. Pegou também finalizações do Wesley, uma finalização do, se eu não me engano, do Caicedo. Então ele conseguiu mais uma vez, né, Maurício Kozlinski, que faz uma temporada muito boa, para mim o goleiro de mais destaque do futebol goiano neste ano de 2019. Mais uma vez ele garantiu o 0 no placar, né? Restou o ataque do Atlético marcar. No segundo tempo eu já achei o Atlético com uma postura mais parecida com a que habitualmente o time rubro-negro tem. O Atlético conseguiu marcar bem o Vitória, que já não obrigou o Kozlinski a trabalhar como trabalhou no primeiro tempo, e conseguiu chegar com perigo em pelo menos 4 lances. O mais claro deles, um com o Felipe Rodrigues, né, que saiu cara a cara com o goleiro uruguaio, mas no momento da finalização ele tocou a bola de canela, e aí a bola acabou adiantando e o goleiro chegou junto, mas o Atlético também levou o perigo em pelo menos 4 boas situações, né, de jogo no segundo tempo, se aproveitando muito do desespero da equipe do Vitória. E o resultado, né, como que ele deve ser considerado? Eu penso que é um empate com gosto de empate, né, porque tem aquele empate com gosto de derrota, ou empate com gosto de vitória. Esse do Atlético foi um empate com gosto natural, vamos dizer assim, com gosto de empate, mas que transformou este tour do Atlético em um saldo positivo, pois o Atlético conseguiu 4 pontos em 6 jogando fora de casa. Então o Atlético se manteve na segunda colocação, o Atlético conseguiu abrir mais um ponto para o quinto colocado, então o Atlético volta para mim vitorioso desta jornada que ele teve pelo sul e pelo nordeste do país. Agora de olho na sequência aí da Série B. Eu disse há pouco numa comparação aí, né, por exemplo, com o Fórmula 1, que o Atlético é um dos grandes favoritos. Para mim o Atlético neste momento é assim como a classificação, ele é o segundo maior favorito a subir. O primeiro é o Bragantino, que já tem 48 pontos. Imagino que com mais 5 vitórias o Bragantino estará na Série A do Campeonato Brasileiro, pois penso que com 63 pontos, quem chegar a 63 pontos vai atingir a Série A. Então o Bragantino já precisa ganhar aí 5 de 14 jogos. E o Atlético necessitaria, neste momento, de 7 vitórias em 14 jogos. Né? Terei 50% de aproveitamento. Então eu vejo o Atlético como o segundo maior favorito para o acesso. Lógico que o time não pode relaxar, evidente que a equipe não pode perder aqueles pontos bobos, especialmente dentro de casa, porque isso depois te obriga a vencer um adversário mais forte, talvez fora de casa. O Atlético ainda tem alguns confrontos, especialmente contra equipes que estão ali próximas do G4. Né? Eu acho que esses confrontos são confrontos... porque de quem está dentro do G4, o Atlético só não jogou com o Sport, com o CRB, né, neste momento. Aliás, CRB e Sport no segundo turno. Mas o Atlético então tem esses 2 confrontos, CRB e Sport, que nesse momento estão dentro do G4, e tem confrontos ali com Botafogo, confronto com o Operário, confronto com o Cuiabá, confronto com a Ponte Preta. São todos times que estão próximos, brigando, né, querendo entrar ali na zona do G4. Tem confronto também com o Paraná Clube. Então, quando o Atlético tiver agora pela frente, o Atlético tem mais 2 times que estão na parte de baixo da tabela, Figueirense e Guarani. É momento de pontuar, e pontuar muito, para se aproximar, né, da pontuação necessária para o acesso. Então o Atlético agora é evitar erros grotescos, conseguir fazer o básico. Se o Atlético fizer o básico, o Atlético vai para a Série A. Essa é uma convicção que eu tenho.
A questão é que para fazer o básico, o atleta precisa estar concentrado, o atleta precisa estar muito focado em cada jogo e para manter esse desempenho que teve até agora. O grande trunfo do Atlético nessa Série B é o padrão de jogo. O Atlético tem um nível de atuação parecido em quase todos os jogos, né? Não é aquela equipe que arrebenta um adversário e depois tem um jogo horroroso. Não, é um time que mantém uma média, uma média de atuação muito boa. É um time que tem estratégia. O técnico Wagner Lopes consegue fazer boas estratégias, especialmente para os jogos fora de Goiânia. Então o Atlético agora ainda não é o momento de colocar no piloto automático, mas é um momento de manobras naturais, sem nada extravagante, sem nenhuma invenção de escalação, sem nada assim. Não é hora do Atlético procurar mudar o que ele vem fazendo. E assim, penso que o Dragão vai conseguir o seu acesso. Beleza, gente? Grande abraço para todos vocês, um abraço para a galera do soudragão.com, um abraço para o Danilo, que sempre comenta as minhas publicações lá no Twitter do Atlético. Um abraço para o meu amigo Anderson, torcedor fanático também da equipe rubro-negra, e para todos vocês atleticanos que acompanham aqui o canal. Meu cunhado também, o Edinho Viegas, que sempre está ligado nas coisas do Dragão. Vou sempre citando o nome de alguns aqui que me acompanham aí pelas redes sociais. Mandar um abraço também para o Luiz Antônio, que sempre gosta de comentar os vídeos do Atlético lá no Facebook. Beleza? Um abraço, compartilhem aí o canal, comentem à vontade e até a próxima.